Estamos iniciando mais uma videoaula hoje no nosso canal. Eu peço que você dê o seu joinha, né, no canal, se inscreva no canal, indique ele para mais alguém, assim você vai estar contribuindo na divulgação dele. Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de adultos da CPAD, lição número 7, que o título é A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. A verdade prática dessa lição diz assim: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Aqui, o comentarista, pastor Douglas Batista, já fala qual que é o objetivo e em síntese uma síntese da lição. Logo na introdução, ele vem falando que as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Aí é o texto, está em Provérbios 31, né? O famoso texto fala da mulher virtuosa, né? Que não tem preguiça, que cuida da sua casa, seu esposo, seus filhos, administra ali o lar, faz negócios, inclusive, né? Faz gestão de compras, de vendas, né, para sua família, seu lar. Então, e essa pessoa virtuosa, né, ela é uma pessoa de virtudes, de valores, né? Então é esse texto de Provérbios 31 que ele coloca aqui como símbolo para esse modelo de esposa, mãe, né, amorosa, fiel, administradora e empreendedora. É o que está aqui. Aí depois ele diz assim: porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Então, aí que ele vai falar sobre isso. Então, primeiro ele põe esse padrão, que seria lá em Gênesis capítulo 1, é a criação, né, do homem e da mulher, onde Deus fala: não é bom que o homem esteja só, par-lhe uma adjutora, a partir de sua carne, né, e essa vai ser osso dos seus ossos, carne de sua carne. Então é o texto que fala da criação da mulher sendo tirado do lado, né, da costela. Eu sei que tem lá em 1 Timóteo, Paulo vai lembrar desse texto e vai falar que primeiro foi criado o homem, depois a mulher saiu do homem. Só que o Criador, ele é tão sábio ao formar o homem e a mulher, que aí há algo interessante. O homem é criado primeiro, depois a mulher, né, no ato lá original. Mas posteriormente, né, quem vai ser a progenitora dos homens será sempre a mulher. Então, em um princípio vem o homem, depois a mulher, mas depois, na verdade, inverte, né? Vem a mulher, depois o homem, que para o homem nascer vai precisar, né, da mulher, né? Então, viu só como aí fica um princípio assim, contínuo e sem estabelecer maior ou menor, ambos participando da criação de Deus, né? De todo esse processo. Então é muito interessante esse princípio. Então não há maior ou menor, porque ambos, no fim das contas, um procede do outro, né? E o homem, depois a mulher, depois aí já vem a mulher, depois o homem, né? Como ela dá luz, né, aos homens. A bênção da maternidade é justamente o próximo item que ele vai falar, né? E onde Deus concede isso aos seres humanos, né, para eles poderem se reproduzirem. E aí a mãe, né, a mulher então com esse papel da maternidade, não o homem, a mulher, né?
E é interessante que quando Deus se encarna em Jesus, e lá no Gênesis vai falar que Jesus vem da semente, o Messias viria da semente da mulher, não do homem, da mulher. Tem isso também. Tem esse lado que a gente tem que pensar. E realmente, quando foi para ter o nascimento de Jesus, ele teve uma figura de José paterna, né? Criando ele, mas geneticamente falando, ele tinha apenas a semente da mulher. No ato sobrenatural da concepção, Deus então fecunda aquele óvulo de Maria e dá a luz a Jesus. Então, até nisso aí a gente vê a questão da mulher, né? A valorização e do próprio Messias, né? Quando viesse o mistério da encarnação, Deus se encarnar, ele vem da semente da mulher. A mulher como auxiliadora, né? Não é algo, quando a Bíblia fala isso, não é depreciando, conforme depois houve outros entendimentos posteriores, né? Somente no último século, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a Bíblia está falando dessa completude, né, que tem que haver entre o casal. E aí sim, no tópico 2, aí entra no que eu diria que é o cerne de toda essa lição, está aqui. Porque no 3, ele vai praticamente retomar o que estava no 3, ele vai falar sobre a mulher virtuosa, que é um símbolo, né, de feminilidade, modelo de esposa, fiel, que é todo aquele texto de Provérbios 31, né? Padrão, modelo de esposa fiel, padrão de mãe amorosa. Eu nem vou me deter muito nisso aqui, porque isso aqui já é de um conhecimento mais geral. Exemplo de administradora empreendedora, tudo ali em Provérbios 31. Né? Então praticamente retoma aquela ideia do tópico 1, mas é no 2. É no 2 que aí vem falar sobre a desconstrução, é no 2. Né? Ele deveria até ser o último tópico, não no meio e depois retomado. É no 2. Que aí no 2 fala assim, começa assim, e tem o ativismo feminista. O ativismo feminista. Então, vamos ler aqui o que é feminismo? Feminismo é um movimento social e político de mulheres e para mulheres que desde o século XIX vem ganhando espaço em todo o mundo, promovendo mudanças políticas e sociais em benefício das mulheres e da sociedade como um todo. Suas bandeiras iniciais, então como começou o movimento? Qual que eram as bandeiras iniciais? Era a educação formal e o direito ao voto. Por quê? Porque as mulheres não tinham nem direito de estudar, não como os homens. No Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil. No Brasil, até o início do segundo reinado, quando vem Dom Pedro II, as mulheres só poderiam fazer o ensino primário. Não poderiam fazer a parte do restante, né? Que na época falava-se colégio, que seria hoje o 6º ano a 9º ano, né? Não poderia fazer esse período, nem ensino que hoje nós chamamos de ensino médio. Não poderia, era só ensino primário. Aí veio algumas mulheres que levantaram essa bandeira, né? Tentaram isso, né? No Brasil, até que começa então, a primeira conquista foi delas terem acesso ao todo o ensino fundamental e médio, como conhecemos hoje, mas não ao nível superior ainda. O nível superior foi outra batalha para elas terem acesso ao nível superior, a fazer faculdade. Não podia. Isso no Brasil, Brasil Império. No final do Brasil Império, no final da monarquia, quase chegando na República, aí sim, vem a primeira mulher lá fazendo faculdade, uma conquista e tal.
Então, eles começam com a primeira coisa foi tentar benefícios. Os primeiros bandeiras era o acesso à educação formal, que ela não tinha acesso. Segunda bandeira, o acesso ao direito ao voto, porque as primeiras constituições do Brasil, a mulher não votava. As primeiras constituições negavam o voto ao analfabeto, aos negros, é claro, porque no início da primeira constituição o Brasil era escravocrata ainda. E não é só no Brasil, não, nos Estados Unidos na mesma época também era assim. E essa questão do sufrágio universal não era só também no Brasil, não. Na Europa, nos Estados Unidos, foi uma luta das mulheres para poder votar. No mundo inteiro elas não votavam. Só os homens votavam. Então foi a luta pelo sufrágio universal, quer dizer, isso no século XIX, no mundo inteiro, para ela ter direito ao voto. Então, no Brasil, quando vem a Constituição Republicana, a mulher ainda não votava. Aí veio várias lutas, criou-se o primeiro partido feminino em 1910 no Brasil, mas sem direito ao voto, lutando por voto. Ela só foi ter direito ao voto, a mulher, no Brasil, em 1932, já no início do governo Getúlio Vargas. Então, 1932, que é declarado o direito ao voto para as mulheres no Brasil. Me parece que o primeiro país que a mulher teve direito ao voto foi na Finlândia, e depois veio outros países da Europa, Estados Unidos, Brasil, 1932. Então, as primeiras bandeiras foi acesso à educação formal, direito ao voto. Depois, elegibilidade para mulheres, ou seja, mulheres poderem se candidatar e serem eleitas. Porque os primeiros parlamentos na Europa, no Brasil, eram só de homens. Então, as mulheres poderiam ter o direito de se candidatarem a cargos políticos e serem eleitas. Essas foram as primeiras bandeiras. Depois veio bandeiras como liberdades civis, autonomia legal, direito a posses, né? Direito a posse, direitos trabalhistas e, por último, e depois direito ao divórcio. Na questão do direito à posse, no Brasil também, e em várias partes do mundo, como na Europa, as mulheres não tinham direito à herança, à posse. Então, quem já leu os livros de Jane Austen, já viu seus filmes como Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, são famosos, que é baseado no século XIX, na Inglaterra. Então, lá mostra famílias lá tentando todo custo conseguir um casamento, porque as filhas, as mulheres, não tinham direito à herança, não tinham direito à posse. Isso na Inglaterra, né? Europa, século XIX. Então, foi uma luta de conquistas, né? Então, hoje, quem estuda o feminismo estabelece que houve 4 ondas de feminismo, né? Então, praticamente hoje atualmente seria a 4ª onda. Então, teve uma onda, teve outra. Quando chegou no século XX, aí sim que o movimento ganhou muita força, né? É claro que depois, com o tempo, houve várias vertentes dentro do feminismo. Então, entrou pessoal de linhas marxistas dentro do movimento, depois entrou sim, né? E a gente viu recentemente coisas assim, que em termos de família cristã, afronta, né? Como, por exemplo, em 2011, que é considerado quase que o início da 4ª onda do feminismo, a gente viu a Marcha das Vadias. Então, aí você vê como que a coisa está caminhando agora, né? Então, onde começou com luta por direitos, mais que legítimos, né? Das mulheres terem direitos civis e tal, depois agora vai caminhando para uma vertente diferente, né? Nos anos 70, houve uma luta no Brasil pela aprovação de divórcio. E quem estava mais lutando, né, reivindicando isso, eram mais as mulheres, que falavam que tinham que ter direito a poder se divorciar. A lei do divórcio foi implantada no Brasil em 1977. Posteriormente, vieram outras reivindicações, como a questão do aborto. E aí fica mais polêmico, que aí surgem conceitos de algumas ideólogas feministas
que nos últimos 10, 12 anos vem implantando a famosa sigla, meu corpo, minhas regras. Só quando se fala em vidas, em outra vida, aí a coisa não é bem assim. Não está envolvendo somente uma pessoa, está envolvendo outra vida, né? Então, como falei, o movimento feminista começou, antes era por uma luta de igualdade mesmo, mas o que está se vendo hoje é o movimento está indo para uma outra vertente, um outro caminho, e que não é seria o ideal, né? Seria o ideal. Então, hoje, existem várias linhas de feminismo fala assim, feminismo liberal, feminismo marxista, feminismo negro, né? Então, se subdivide hoje em várias linhas do feminismo. O comentarista, ele até é feliz quando ele vai falando que no início do século XIX aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, primeira onda do ativismo feminismo. Só que assim, ficou parecendo que era tudo ruim, né? No início não, a reivindicação era legítima, como eu acabei de falar, era justo. O problema foi depois, as coisas foram vindo depois. As mulheres reivindicavam direitos iguais a dos homens. Primeiro se popularizar foi o direito ao voto. Na verdade, nem foi esse. O primeiro foi o direito à educação. Esse foi o segundo. Então, eu tenho que discordar aqui, até pelo material que eu li, vê-se que a primeira luta foi pela educação e depois foi o voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Aí a coisa começou a ficar estranha. Então, nos anos 60, houve a famosa queima de sutiãs, né? Aí vem a pílula anticoncepcional, então liberdade sexual, né? Sexo com quem quiser e tal. Aí, o movimento começa então a ir para uma vertente que não era mais apenas aqueles direitos, né, civis, mais do que justo de ter. No caso, para nós cristãos, não tem como aceitar as pautas que vêm sendo postas atualmente, né? Biblicamente, a gente não tem como. A ativista Simone de Beauvoir viveu entre 1908 e 1986, estabelece uma das máximas, né, do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Essa frase aqui depois vai ser usada por outros movimentos, né? Vai ser usada depois pelo movimento LGBTI, que é onde se fala que vai usar algo meio semelhante, mas na lição 8, que é a lição que a gente vai falar sobre questão transgênero e tal, mais a gente aborda mais sobre isso. Não vou me antecipar agora. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero, olha só. O movimento toma conotações, aí uma frase que eu gosto muito de usar: empoderamento da mulher. Mulheres empoderadas, com poder, né? Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, Canadá, se introduz o slogan meu corpo, minhas regras. Eu falei isso agora mesmo. A frase que ele coloca aqui, interessante, é a seguinte: como cristãos, devemos afirmar e defender o direito das mulheres. Beleza, isso mesmo. Bem como combater qualquer tipo de discriminação. Concordo. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Sim, essas últimas ondas agora, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Justamente isso que a gente falou aí, marcha das vadias, questão do aborto, né? Vem a confusão que se tem sobre a questão de gênero, então, que vai ser tópico da outra lição, mas que foi introduzida a primeira vez por uma pensadora feminista. Esse termo surge com ela. A liberdade sexual. Então, quando a Bíblia fala em sexo, fala entre homem e mulher, mas dentro dos limites do casamento. Provérbios 5, 18 a 19. E é isso aí que, essa liberdade que defendem, né? É que não tem monogamia. Isso começa nos anos 60, a defesa ao amor livre e tal, sai com quem quiser. E
pirou uma confusão tremenda, né? A Bíblia chama isso de outros nomes. A Bíblia dá nomes para isso. A Bíblia dá nome: adultério, prostituição, fornicação, lascívio, tudo são pecados. E pecado é pecado. Sempre foi pecado e continua sendo pecado. Não se muda, não tem como suavizar isso. Ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Porém, a ideologia ativista feminista chama muitas vezes o matrimônio de escravidão para as mulheres. Bom, eu até posso concordar que há casos em que realmente é. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, estamos vendo aí feminicídio, né, abusos de toda sorte cometido contra a mulher, muitas vezes pelo parceiro. Então, há casos que realmente é, mas dizer que o casamento como um todo casamento é uma escravidão, aí o movimento feminista foi longe demais, né? Não. Casamentos que estão dentro de todo o princípio bíblico, social, e que são pessoas felizes nessas relações. Então, o que se pegou foi tentar generalizar algo que realmente existe, que deve ser combatido, mas não pode aplicar para tudo. Eu quero abrir um parêntese aqui, como estamos falando da questão da mulher, e não está na lição, mas eu acho interessante falar, principalmente quando estamos falando para cristãos, sobre movimento feminista e tal, sobre algumas reivindicações e ataques quando se fala na questão ministerial. Então, recentemente eu vi nas redes sociais um pastor que divulgou um texto criticando as mulheres serem pastoras. Então, mulher pode ser pastora? Né? Então, criticando o ministério feminino. E ele chega no ponto que ele chega a dizer assim, ó, que quem defende isso está pecando. Outra frase que ele me marcou: está indo contra, né, a palavra que é infalível, a infalibilidade. Eu fiquei pensando, porque ele é um pastor conhecido aí nas redes sociais, né? Pastor Renato Vargas, e tem textos dele ótimos que eu gosto, admiro, mas nesse ponto, ele é um pastor batista, nesse ponto eu sou obrigado a discordar dele, e acho até que houve um exagero. Dizer pecando? Onde? Eu penso assim, que dos anos 80 para cá, década de 90 para cá, surgiu o conceito de pastoras. Toda mulher de pastora é pastora. Surgiu esse conceito aí. E esse conceito, muitas vezes, era até meio imposto, meio forçado, né? Eu entendo que há mulheres que são quem que realmente são pastoras. Agora, nem toda esposa de pastor é pastora. Mas eles são esposas de pastores. Ajudadoras, auxiliadoras, companheiras, abençoadas e fiéis, mas ela não é pastora. Ela não tem o dom de pastor. Porque ser pastor, seja mulher ou homem, tem que ter dom. Tem que ter dom. É um dom. Efésios 4:11 fala que é um dom. E ele, subindo alto, levou cativo cativeiro e deu dons aos homens. Uns para apóstolos, profetas, pastores. Então é um dom. Assim como tem homens que exercem a função de pastor, mas não têm o dom de ser pastor. Nem poderia ser. Tem mulheres também que não poderiam ser pastoras, que às vezes com a força de quase que uma imposição, fala que ela é, mas ela não se sente pastora. Mas tem mulheres que são. Por quê? Porque ela recebeu um dom,
Que quem dá o dom é Deus, e Deus não escolhe sexo para dar dom. Ele dá dom para homem e dá dom para mulher. Porque em Cristo, diz Paulo, não há mais mulher ou homem, não há mais escravo ou livre, todos são um em Cristo. Não há mais judeu ou bárbaro. E Deus dá dons para quem Ele quer. Ele é Deus. Se Ele quer dar um dom de pastor para mulher, Ele dá. E pronto, e ninguém tem nada com isso. E a história vai nos dizer que Deus deu dom para algumas delas. Não há muitas delas. É interessante, eu sei de ensinadores, pregadores, agora estou falando na nossa denominação, Assembleia de Deus, que falam contra. Eu respeito, cada um tem sua opinião, mas é estranho. Sabe por que é estranho? Porque a Assembleia de Deus teve como seus fundadores não somente Gunnar Wing e Daniel Berg, mas tem uma personagem que é esquecida da história e que agora estão resgatando. Frida Virgem, que também foi uma das fundadoras da Assembleia de Deus. E sabe o que a história diz sobre ela? Que ela era pastora, que ela era pregadora, que ela era cantora, que ela era musicista, que ela era compositora, que ela é uma das fundadoras do jornal Mensageiro da Paz, ela é uma das fundadoras das revistas de escola dominical, ela comentava revistas. Na primeira convenção das Assembleias de Deus, em 1930, em Natal, está lá a foto dos pastores e dela junto. Ela correspondia cartas com Amy McPherson, que foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos. Que a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil chegou na década de 50, mas nos Estados Unidos ela começou na década de 20. Com Amy McPherson, a fundadora da Igreja Quadrangular, era uma mulher, uma missionária. E Frida Wing correspondia com ela. Gunnar Wing tinha uma saúde muito frágil, tinha vezes que ele se afastava dias e dias dos cultos, e ela que tocava o barco. Dirigia, pregava, cantava, ela tocava órgão. A nossa harpa cristã está lá, as iniciais dela. Como o hino 26. Então é estranho. Então é que a CPAD, no livro História das Assembleias de Deus, de Israel Araújo, Dicionário Pentecostal, de Israel Araújo, e agora depois com o livro em 2017, Frida, vem resgatando a memória de Frida Wing. Então, na nossa denominação, nós tivemos, sim, história de pastora. E outras também. Mas é um dom. É para quem Deus dá. E não é, se fosse for olhar a Bíblia, aí, meu amigo, aí você vai pegar o quê? Pega o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Você vai ver o quê? Débora. O que ela era? Juíza. O que mais? Profetisa. Você vai ver Hulda, profetiza na época de Isaías. Você vai ver que Miriam tinha papéis de liderança lá junto com Moisés e Arão. Você vai ver que no Novo Testamento o ministério de Jesus era constituído grande parte por mulheres, que ele permite que a testemunha da ressurreição sejam mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. Que Paulo, em Romanos capítulo 16, chama várias mulheres lá, escrevendo na igreja de Roma, como minhas cooperadoras no Evangelho. Chama algumas até de apóstolas. Falava que tinha igreja que estava na casa delas e era dirigido por elas. Cita que um dos maiores companheiros de ministério dele chama a mulher pelo primeiro nome e depois do marido, Priscila e Áquila, não Áquila e Priscila. Então é questão de dom. Deve sair ordenando pessoas aí, todas? Não. Só quem tem um dom. Assim como o homem, que deveria só quem tem um dom. Ok? Então, esse parênteses sobre o ministério feminino. Então, o ministério feminino não deve ser aberto sem critério nenhum, não. Deve se olhar o dom. E quem dá o dom é Deus. Não. Tá bom? Encerrando aqui,
indo para a conclusão, nós vemos que a Bíblia revela que homem e mulher se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre os outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade. Essas características enobrece e não estigmatiza as mulheres, ok? Se você está pensando no que eu acabei de falar e lembrando de frases lá de Paulo, falando que as mulheres devem ficar caladas na igreja, que não permite que ensine, você deve entender, em primeiro lugar, que as cartas elas tinham um objetivo primeiro local e que algumas coisas ele escreveu só para uma igreja, que era o problema daquela igreja e não das outras. Então, quando ele fala do véu, ele só fala em Coríntios 11, ele não fala para Éfeso, ele não fala para Roma, ele não fala para Tessalônica, era um problema local. Então, quando ele estava falando ali, ele estava falando uma questão local. A gente tem que separar aquilo que era circunstancial para o momento e aquilo que é aplicativo geral. Porque depois, em 1 Coríntios 14, quando ele vai falar que aos homens e mulheres que profetizam, então ele já está falando que elas tinham voz, ele está falando que ela tinha voz, né, na igreja de Corinto. Então tem que saber, ver o porquê foi escrito, para quem foi escrito, a aplicabilidade local e a aplicabilidade geral. É isso aí. Tá ok? Mas as mulheres estão no plano de Deus, no plano do reino de Deus. Agora, tem certas coisas que não tem como cristãos nós aceitarmos, porque aquilo que fere, né, o ensino da palavra de Deus com relação a aborto, a querer ser também superior, uma coisa é ser igual, a querer ser superior, né, um querer ser superior a outro, aí já não dá, né? Tem coisas aí que já, ensinos aí que falando contra o casamento, contra a reprodução, contra, né, a questão dos filhos que estão, segundo a Bíblia, herança do Senhor. Então, aquilo que fere o princípio da palavra, estamos contra. Mas aquilo que é direito civil, mais do que merecido ter. A gente tem que saber separar as coisas, tá bom? Deus abençoe. Na próxima aula, vamos estar falando sobre algum tema bem polêmico aí, mas vamos estar aí. Muito obrigado pela sua presença, estar nos assistindo. Não deixe de dar o seu joinha e não deixe de se inscrever, indicar, compartilhar esse vídeo com outros. Bem, muito obrigado, Deus abençoe.